Você já reparou como existem momentos na vida em que tudo parecia estar indo bem, até você abrir a boca? Quantas vezes você compartilhou algo lindo que Deus te revelou, ou uma bênção que mal tinha começado a brotar, e de repente, tudo desmoronou. Algumas derrotas não vieram do inferno, vieram da nossa própria língua. Neste vídeo do canal Luz do Mundo, você vai entender por quê. No reino espiritual, falar demais é colocar fogo no próprio altar. A Bíblia mostra que o inimigo não precisa de poderes divinos para saber dos seus planos, ele só precisa ouvir o que você diz. Você se lembra da advertência policial? Tudo o que você disser pode ser usado contra você. Pois é, espiritualmente isso é ainda mais real. Então, antes de continuar, compartilha esse vídeo com alguém que fala demais e se machuca por isso. E se inscreva aqui no canal Luz do Mundo. Estamos revelando verdades espirituais que ninguém mais está falando, e você pode ser a ponte para libertar alguém. Ativa o sininho também para não perder nenhuma revelação como essa. Agora, segura firme, porque o que você vai ouvir aqui pode salvar a sua próxima vitória de ser destruída antes mesmo de acontecer. Vamos caminhar juntos por 10 capítulos que vão abrir seus olhos para uma verdade poderosa. O silêncio, quando guiado por Deus, é mais forte do que qualquer declaração em voz alta. E quem aprende a calar no tempo certo, também aprende a vencer com mais sabedoria. Imagine receber uma revelação direta de Deus. Um sonho grandioso, cheio de significado, mostrando que você será exaltado, honrado, levantado acima de muitos. Foi isso que aconteceu com José. Ele viu seus irmãos se curvando diante dele. Viu o céu conspirando a seu favor, mas cometeu um erro que muitos de nós ainda cometem. Falou antes da hora. José contou os sonhos aos irmãos. E o que era para ser motivo de celebração espiritual se tornou um gatilho de inveja, rejeição e perseguição. Eles não interpretaram como um plano de Deus, interpretaram como soberba. E por causa da língua solta, José foi jogado num poço, vendido como escravo e passou anos exilado do próprio propósito. Presta atenção, a revelação era real, mas a exposição foi prematura. E quando você revela algo que ainda está sendo gerado no secreto, você entrega nas mãos erradas. O inimigo não precisa parar o plano de Deus, basta parar sua fé antes do tempo. Tem gente que compartilha sonhos, metas, revelações, projetos de vida, orações respondidas, mas esquece que há ouvidos que não celebram, só investigam. Gente que não te apoia, mas te vigia. E sem perceber, você entrega munição para o inimigo agir contra a própria promessa. O silêncio de José teria poupado muito sofrimento. E o nosso também pode poupar quedas, atrasos e frustrações. Lembre-se, nem toda bênção precisa ser divulgada, só vivida. E nem todo sonho é para ser contado. Alguns precisam apenas ser cultivados em oração, até que o próprio Deus os revele com glória. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Esse versículo é citado com alegria, mas poucos entendem o silêncio que existe entre a promessa e o cumprimento. Deus prepara mesas, mas nem sempre avisa que já está na hora de se sentar. E é aí que muitos tropeçam. Anunciam o banquete antes de Deus colocar o primeiro prato na mesa. Tem gente que vive contando cada passo do processo. Consegui um novo emprego. Vou abrir meu ministério. Estou namorando alguém de Deus, mas não percebe que enquanto celebram em voz alta, os inimigos estão ouvindo e se preparando para atacar. Lembra de Saul? Quando foi ungido por Samuel, a unção foi em segredo. Não houve fanfarra, não houve divulgação no grupo da família. A unção veio primeiro no oculto, porque o coração de Saul ainda precisava amadurecer. Só depois, com o tempo, ele foi apresentado ao povo. E mesmo assim, os desafios vieram com força total. O problema não é ser abençoado. O problema é divulgar a bênção antes da hora certa.
porque a mesa que Deus prepara, Ele mesmo revela. Não precisa de marketing espiritual, não precisa de post no feed, precisa de maturidade. Gratidão não barulhenta, mas reverente. Aquela que se ajoelha e diz: Senhor, eu sei o que estás fazendo e vou guardar no coração. E tem mais, a presença dos inimigos no versículo não é para confronto, é para que eles vejam e não toquem. Mas, se você fala demais, você os convida a se sentar. E o que era honra, vira guerra desnecessária. Então, guarde isso, a mesa de Deus é sagrada. E quem come em silêncio permanece em paz. Sonhar é bom, planejar é necessário. Mas falar demais sobre o que ainda não se concretizou pode ser a ruína do que Deus está prestes a fazer. Tem gente que começa um jejum e já conta, abre uma empresa e já anuncia, sente um chamado para missões e, em vez de orar, publica. Mas nem todo plano revelado deve ser compartilhado. Neemias, por exemplo, recebeu de Deus a missão de reconstruir os muros de Jerusalém. Mas você sabe o que ele fez primeiro? Guardou no coração. Caminhou em silêncio. Ele foi, observou, estudou o terreno e só depois revelou ao povo. Por quê? Porque ele sabia que nem todo mundo ia entender o que Deus estava fazendo com ele. Há momentos em que seus sonhos ainda estão na fase de gestação espiritual. Eles são frágeis. Qualquer olhar torto, qualquer comentário venenoso, qualquer zombaria pode gerar insegurança, medo ou paralisia. E é nesse ponto que muitos desistem, não porque o plano era errado, mas porque se expuseram antes da hora certa. Contaram para gente que não tem fé, dividiram com pessoas que não oram e colheram dúvidas em vez de apoio. Jesus mesmo disse: não lanceis pérolas aos porcos, porque o que é precioso para você pode ser motivo de zombaria para outros. E mais do que isso, o mundo espiritual reage ao que você libera com a boca. Palavras têm poder. E quando você fala algo que Deus ainda está construindo, o inimigo pode tentar destruir antes de você sequer começar. Por isso, guarde no coração. Sonhos não se gritam, se oram, planos não se expõem, se consagram, e a vitória, ela fala por si. O lar é o primeiro campo de batalha espiritual. E muitas vezes, os ataques não vêm de fora, mas de dentro. Discussões entre casais, conflitos com filhos, dificuldades financeiras, tudo isso são pontos sensíveis que o inimigo observa de perto. Mas o que ele mais espera é que você abra a boca no momento errado. Hoje é comum ver casais expondo brigas nas redes sociais, pais criticando filhos em voz alta, esposas desabafando com quem não ora, só opina, maridos comentando suas frustrações com quem não tem compromisso com o reino. E o que era uma tempestade momentânea vira um naufrágio anunciado. A Bíblia é clara: a mulher sábia edifica o lar, mas a tola o derruba com as próprias mãos. E isso vale também para o homem. A edificação começa no silêncio da alma, naquela escolha diária de calar a carne e ouvir o espírito, de não espalhar os problemas, mas levá-los ao altar. Em Efésios, Paulo fala sobre submissão mútua, respeito, amor sacrificial. Mas como praticar isso se cada briga vira escândalo? Se cada discussão vira confissão pública? O inimigo não tem acesso à sua casa se você não abrir a porta. Mas quando você expõe, reclama, grita, desabafa com os errados. Você mesmo está dizendo: podem entrar, o ambiente está vulnerável. Agora escuta isso: o silêncio em casa não é ausência de conversa, é presença de sabedoria. É saber a hora de falar e, principalmente, a hora de orar em silêncio. Quer proteger sua casa? Fale menos com o mundo, fale mais com Deus e deixe que o céu seja o único confidente da sua família. Nem toda experiência espiritual é para ser contada, nem toda visão é para ser compartilhada, nem todo sonho é para virar testemunho público.
Algumas coisas são sagradas demais para serem expostas. Maria, mãe de Jesus, ouviu do anjo Gabriel que carregaria o Salvador do mundo. E qual foi a reação dela? Ela guardou tudo no coração. Não saiu dizendo aos quatro ventos que seria a mãe do Messias, porque ela entendeu. Aquilo era entre ela e Deus, e o tempo revelaria. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Viu coisas que ninguém jamais viu. Mas ele disse: ouvi palavras que ao homem não é lícito falar. Ele sabia que tem experiências que são segredos divinos. Revelar antes da hora pode anular a unção. Hoje, muitos transformam experiências com Deus em conteúdo de rede social. Fazem vídeos, posts, lives, tudo em nome da edificação. Mas no fundo, muitas vezes, é só vaidade disfarçada de espiritualidade. E o sagrado vira entretenimento. Jesus curou um homem e disse: vai, mas não conta para ninguém. Não porque ele tinha medo da repercussão, mas porque ele conhecia os tempos. E sabia que o céu age com precisão, não com pressa. Cuidado. Quando você compartilha algo que o Espírito te deu em intimidade, você corre o risco de profanar o que era santo, de entregar revelações a quem não vai compreender. Ou pior, zombar. Tem visões, sonhos, revelações que Deus te dá, não para que você publique, mas para que você ore, se prepare e seja transformado no secreto. E quando for a hora certa, a própria manifestação de Deus falará por você. A maioria das pessoas, quando entra na tempestade, grita. Quando sofre, reclama. Quando é injustiçado, responde. Mas os grandes homens e mulheres de Deus fazem exatamente o contrário. Daniel foi lançado na cova dos leões injustamente. Mas você não vê gritos nem escândalo, você vê silêncio e confiança. Porque Daniel sabia: quem está certo diante de Deus não precisa se justificar diante dos homens. Jesus, diante de Pilatos, ficou em silêncio, acusado, zombado, cuspido. E ele, que tinha toda a autoridade, escolheu calar, porque a cruz que ele carregaria seria o púlpito do maior sermão da história, o da redenção. Muitas vezes, sua aprovação é a plataforma que Deus está montando. Mas se você falar demais, tenta se defender, se justificar, reclamar com os outros, você perde. O efeito do silêncio que revela a fé. A murmuração afasta o favor. Mas o silêncio com fé atrai o céu. Quando Paulo e Silas foram presos, eles não xingaram o sistema, nem fizeram protesto. Eles louvaram. E foi o louvor silencioso aos homens, mas alto diante de Deus, que abriu as prisões. Tem provas que não são para serem vencidas com argumentos, mas com adoração calada, com lágrima no travesseiro e oração no espírito. Então entenda, nem toda injustiça precisa de defesa. Às vezes, o seu silêncio é a melhor resposta. E a sua entrega silenciosa é a chave que ativa o mover sobrenatural de Deus. Nem todo mundo que sorri para você quer seu bem. Nem toda amizade é bênção. E nem todo amém vem de um coração alinhado com o céu. Alguns relacionamentos são armadilhas disfarçadas de companhia. Jesus teve 12 discípulos, mas um deles era Judas. E o que Judas fazia, observava, escutava, acompanhava e esperava o momento certo para entregar. Hoje, há muitos Judas disfarçados. Gente que se aproxima sorrindo, mas o coração é terreno fértil para a inveja, a crítica e a deslealdade. E o pior, você mesmo entrega suas armas quando fala demais. Você compartilha a promessa, abre seu coração, fala sobre suas lutas, seus projetos, suas dores, sem perceber que o inimigo pode estar sentado à sua mesa. Nem todo ombro amigo é altar, nem todo ouvido é confiável. Tem gente que ouve não para ajudar, mas para repassar, distorcer, destruir. O livro de Provérbios nos adverte: o homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. Ou seja, quem é sábio guarda o que sabe,
Fala só com quem ora, só com quem teme a Deus. E às vezes nem isso. Quer um conselho? Ore antes de confiar. Ore antes de abrir a boca. Ore antes de dizer o que o céu ainda está fazendo dentro de você. Porque amizades erradas têm o poder de abortar processos espirituais. Mas o silêncio guiado por discernimento preserva até o que ainda está em gestação. Muita gente acha que o problema é o dinheiro, a casa, o cargo ou o relacionamento. Mas, na verdade, o problema é o lugar que essas coisas ocupam no seu coração. O que era para ser bênção se transforma em obstáculo. Quando você ama, mais o dom do que o doador. Jesus contou a parábola do jovem rico, um rapaz correto, religioso, moralmente exemplar. Mas quando Jesus disse, vende tudo, dá aos pobres e me segue, ele ficou triste, porque o coração dele já estava apegado demais ao que tinha. Aquele jovem falava de Deus, mas já havia colocado outra coisa no altar do coração. E o que domina seu coração, domina seus passos, suas palavras e seu destino. Quantas pessoas começam bem na fé, mas depois que conquistam algo, um emprego, um relacionamento, uma posição, param de orar, param de buscar, param de ouvir, porque agora vivem ocupadas demais com a bênção. E quando isso acontece, Deus já não é mais o centro, é só um acessório. Se tem algo que você não consegue entregar, se tem algo que você protege com mais intensidade do que sua intimidade com Deus, cuidado, isso já virou um ídolo. O livro de Lucas diz, aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não é que Deus quer te deixar sem nada, é que Ele quer ter certeza de que nada tem você. Aprenda, tudo o que você não consegue perder tem poder demais sobre sua alma, e Deus não divide o trono com ninguém. Se for preciso abrir mão, entregue. Se for preciso, se calar, obedeça, porque quem renuncia com fé recebe de volta aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Fé de verdade não grita, não se exibe, não precisa de explicação. Fé não é sobre convencer os outros, é sobre confiar em Deus mesmo quando ninguém entende. A carta aos Hebreus define fé como a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. Ou seja, não tem prova, não tem lógica, só tem confiança. E aqui está o perigo. Quando você começa a falar demais sobre o que Deus te prometeu, você corre o risco de tentar provar sua fé para os outros. E se esquece de que Deus não te chamou para agradar plateias, mas para obedecer em silêncio. Abraão creu. Saiu da sua terra sem saber para onde ia. Ele não publicou um anúncio, não montou uma campanha. Ele apenas obedeceu e andou. Enquanto muitos questionavam, ele caminhava. Enquanto outros duvidavam, ele acreditava. Você não precisa de aprovação humana para seguir um chamado divino. Quem vive de validação alheia nunca experimenta a plenitude do invisível. E tem mais. Quanto mais você fala, mais sua fé se enfraquece. Porque a fé verdadeira se alimenta do silêncio com Deus, da meditação na palavra, da oração secreta. Romanos diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não é pela conversa com pessoas, é pela comunhão com o Espírito. Então guarde isso. Se Deus falou, não precisa convencer ninguém. Se Ele prometeu, não precisa provar nada. Continue orando, continue crendo. E quando for o tempo certo, o que era invisível vai se tornar testemunho. A vida às vezes grita, as notícias assustam, as pessoas pressionam, tudo parece dizer fale, reaja, se defenda. Mas o verdadeiro cristão sabe que há poder em permanecer firme, em silêncio. Paulo e Silas estavam presos, injustamente, açoitados e algemados. Mas em vez de gritar com os soldados ou se justificar, eles louvaram a Deus no meio da madrugada. E foi esse louvor silencioso ao mundo, mas escandaloso no céu, que abalou os alicerces da prisão.
Daniel, cercado por invejosos, foi jogado numa cova de leões. Ele não entrou em debate, não discutiu com os acusadores. Ele apenas continuou, orando como sempre fazia. E foi o silêncio da sua fé que fez os leões se calarem diante dele. E o maior de todos, Jesus. Diante de Pilatos, ele ficou calado. Diante das acusações, das agressões, das mentiras, ele não rebateu, porque ele sabia quem o havia enviado. Sabe o que isso nos ensina? Que o silêncio nem sempre é fraqueza. Às vezes é a maior prova de força. Cristo é a nossa âncora. E âncora não impede a tempestade, mas impede o barco de ser levado pelo vento. Talvez hoje você esteja vivendo o barulho da aflição, da ansiedade, das pressões. E tudo em você quer gritar, quer se justificar, quer se desesperar. Mas o Espírito te diz, fique firme, fique em silêncio e confie. Porque quando a alma se cala, a fé fala mais alto. E quando o mundo te perguntar onde está a sua segurança, você poderá dizer, a minha âncora está em Cristo e por isso nada pode me abalar. Se essa mensagem falou com você, então agora é hora de silenciar por dentro e refletir. Talvez você tenha percebido que falou demais. Talvez tenha entregado sonhos que ainda estavam em gestação. Ou talvez tenha confiado segredos a quem nunca orou por você. Mas a boa notícia é que Deus ainda está no controle. E Ele sabe restaurar aquilo que foi exposto, perdido ou até sabotado, quando o coração se volta ao silêncio da fé. Não esqueça, nem tudo precisa ser dito, nem toda bênção precisa ser explicada, e o que é sagrado deve ser guardado no coração. Agora escreva aqui nos comentários, você já se arrependeu por ter falado demais? Seu testemunho pode ajudar alguém a despertar e se proteger. Compartilhe este vídeo com quem está prestes a entregar seus milagres pela boca. E se ainda não fez isso, se inscreva agora no canal Luz do Mundo, ative o sininho e deixe seu like. Aqui revelamos o que muitos têm medo de falar, porque a verdade liberta e o silêncio preserva. O Senhor te abençoe, te guarde e que o Espírito Santo seja sempre sua voz interior. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.